Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Alô? Aê! Janaína chegando. Gente, boa noite. Dá um ok aqui se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Se o áudio tá legal. Quem tá aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Kátia Francisco, sou terapeuta floral multiespécie e professora da formação do terapeuta floral multiespécie. E eu já vou pedir para vocês clicarem aí no aviãozinho, compartilhar, convidar os colegas, terapeutas, os amigos, as amigas, que hoje o tema da nossa live é muito interessante. Nós vamos falar sobre o padrão transpessoal na terapia floral multiespécie. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, que é a Janaína Carvalho, terapeuta floral, acupunturista e tradutora do Dr. Ricardo Orozco aqui no Brasil. Então, o Dr. Ricardo Orozco é um médico espanhol, terapeuta floral e um grande estudioso, e há mais de 30 anos aí vem desenvolvendo e sistematizando o padrão transpessoal. Vou convidar agora, vou chamar a Janaína. Deixa eu aceitar ela aqui. Vamos lá. Vamos ver se ela se consegue entrar aqui. Jana. Aí. Oi, Oiê, tudo bom? tudo bom? E você? E vocês? Tudo bom. Vocês. Seja muito bem-vinda, Janaína, muito bem-vinda nessa Obrigada. live tão especial. Obrigada. Prazer estar aqui. Um prazer todo meu. Vou pedir para você, se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu trabalho. Uhum. E aí vou pedir também para quem está assistindo, que é aluno aqui da Florescer, colocar a hashtag aí sou Florescer, e também comentando se já ouviu falar do padrão transpessoal. A palavra é sua, Janaína. Ok. Bom, então boa noite, bem-vindo a todos. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou acupunturista, terapeuta floral. Na parte de psicoterapia, a minha formação é em terapia transpessoal. E eu atuo com a medicina chinesa, mais voltada para essa parte psicoemocional, não é exatamente aquela mesma acupuntura de fisioterapeutas, por exemplo, que está mais voltada para dor, para questões, né, mais físicas. Lógico que a gente trata o todo, até porque a medicina chinesa tem essa visão bem integrada também do ser como um todo. Mas pelo fato de ter a formação em terapia transpessoal, eu trabalho mais com essa parte psicoemocional. Então, às vezes, eu trabalho muito em parceria com outros acupunturistas que são mais da parte, né, fisiológica e tal. E também trabalho com a terapia floral, que é uma paixão minha, assim, desde a adolescência. No final da adolescência, eu comecei a usar floral, ainda era pouco conhecido, pouco difundido no Brasil. E eu usava e fazia acupuntura também, sempre gostei. Até que já adulta, depois de formada, trabalhando no mundo corporativo, eu vi que não era aquilo e falei, não, vou mudar de área, isso aqui com o que eu sempre me tratei, agora eu quero tratar os outros. E foi aí que eu fui fazer, né, a formação em terapia transpessoal e aí depois a formação em medicina chinesa também e com os florais. Em 2020, eu fui fazer um curso de psicossomática, a terapia floral aplicada à psicossomática, com a Ana Roxo, que é uma terapeuta floral assim, maravilhosa, assim, quase 20 anos de experiência, uma das pioneiras no Brasil, e assim, muito, muito boa. E aí eu fui fazer um curso de psicossomática com ela, e nesse curso ela falava muito, né, de Ricardo Orozco, dos livros dele. Até então eu não conhecia. E aí ela falou, né, que o grande problema é que, assim, ele era ainda pouco estudado no Brasil pela barreira do idioma, porque ele nunca tinha sido traduzido
para o português. Então, assim, apesar dos idiomas serem parecidos, mas não é a mesma coisa, né? Então, é igual irmão gêmeo, a cara é a mesma, mas são duas pessoas diferentes. Verdade. Né? Então, assim, principalmente quando você vai para assuntos mais técnicos, né? Então fica mais complicado. E aí, eu, encantada com o que ela falava, eu comprei os livros dele, todos, e assim, devorei, fiquei encantada e quis estudar com ele. Aí fui fazer o curso de formação, apesar de já ter a formação em terapia floral, mas eu quis começar do zero com ele, com a visão dele, aí fiz. E me encantei muito com esse olhar que ele tem para a terapia floral. E uma das coisas que realmente ampliaram o meu universo foi o padrão transpessoal. Foi, né, quando a gente fez esse módulo de estudo com ele. E aí eu falei, não, gente, realmente a gente precisa trazer esse homem para o Brasil, a gente precisa conhecer isso, a gente precisa difundir esse conhecimento, né, no Brasil. E aí eu propus a ele traduzir a obra dele para o português. E a gente está aí, já tem um pouco mais de 2 anos que a gente está aí nesse trabalho de bastidores, fazendo as traduções. E agora é que vem a público, né? Agora, final de outubro, vai ser lançado o primeiro livro. E aí, em novembro, a gente vai fazer o primeiro curso, que são ambos do mesmo tema, né? Do padrão transpessoal. Foi o que a gente escolheu para inaugurar essa entrada dele no Brasil, exatamente por ser um tema tão inovador e que ainda tem tantos tabus dentro da terapia floral com isso. Eu falei, então vamos, como a gente diz aqui na Bahia, vamos chegar chegando. Então a gente já escolheu logo um tema bem diferente, de uma certa forma polêmico, mas que é uma amplitude no trabalho da terapia floral. Então resolvemos começar o primeiro livro sendo esse, e o primeiro curso também, né? Gente, eu estou aqui ansiosa com esse curso tão esperado e também, né, alguns terapeutas que já conhecem, que já ouviram falar, assim, né, naquela ansiedade por esse curso, porque até então a gente só tinha o material que não era traduzido, né? Então, assim, era complicado. Para quem entende espanhol, é uma maravilha, né? Mas e realmente é um tema assim que é claro que tem essa questão, né, polêmica, mas muda a visão totalmente e amplia muitas possibilidades dentro da terapia floral. E agora eu queria que você contasse um pouco, né, dessa, porque está todo mundo nessa expectativa, o que é o tal padrão transpessoal. Bom, você fala que está aí na expectativa, na ansiedade, imagine eu, né? Porque é para ver a cara da criança. A gente fica no mesmo. Bom, o padrão transpessoal, em primeiro lugar, eu até falei aqui da minha formação em terapia transpessoal, e aí é bom a gente clarear um pouquinho isso, né? Que são coisas, o termo transpessoal chama a atenção. Então, para deixar bem claro o que seria. O padrão transpessoal, porque Orozco fez um estudo com base em documentos de Dr. Bach, em registros, né, de atendimentos, de casos em que Dr. Bach tratou, e percebeu que ali tinham alguns tratamentos que eram um pouco diferentes do convencional, do que a gente estava acostumado a falar em terapia floral. E aí ele foi investigar esses casos, né? Se deter mais esses casos, entender qual era o raciocínio, qual era o mecanismo, qual era o modelo de trabalho que Bach estava utilizando ali. E a partir daí ele começou a sistematizar. A partir de todos esses casos, ele começou a sistematizar esse modelo de trabalho e desenvolver o padrão transpessoal. Então, padrão porque é um modelo de trabalho. E transpessoal porque ele vai além do tratamento pessoal, da personalidade, que a gente está acostumado sempre. O floral, ele vai tratar, né, características da sua personalidade, a sua tipologia floral, ou traços de personalidade, ou estados emocionais. E o transpessoal, ele vai um pouco além disso, porque ele vai olhar estados físicos, sintomas, sinais e sintomas físicos que estão ali e aplicar
a energia da flor, ou seja, ele vai olhar ali qual é o padrão energético de cada um dos florais, de cada uma das essências, né? Se a gente for pensar qual é a energia concreta que cada uma delas traz. Então, como é que eu posso colocar aquilo ali em um ferimento, em uma dor, em uma questão física, né? Ou até mesmo na questão emocional, porque a gente também, né, pode usar não somente no físico, mas também nas questões emocionais. Então, transpessoal por conta disso, porque é uma avaliação que vai além dos temas de personalidade. E aí ele trouxe essa palavra da própria terapia transpessoal, que é um ramo da psicologia, né? Ou seja, ela é considerada a quarta força da psicologia, que a gente teria a psicanálise de Freud como a primeira força, a analítica de Jung como a segunda força, o humanismo de Maslow é a terceira força e a terapia transpessoal, que foi iniciada por Maslow e depois, né, dado continuidade por Assagioli e vários outros teóricos, que seria a quarta força da psicologia. E ela é exatamente a terapia transpessoal porque ela vai um pouco mais além de todas as outras, considerando o ser humano não só como psique, né, mas também um ser espiritual e tal, que era algo que Jung já começou a falar lá atrás. E aí a Maslow ampliou um pouco na humanista e a transpessoal aprofundou mais ainda. Então ele trouxe o termo transpessoal disso aí, né? Porque quer dizer além da personalidade, e o padrão, porque é um modelo. Então aí a gente já separa que não tem muito a ver com terapia transpessoal. O padrão transpessoal é algo, né, mais específico. E o que seria isso? Como eu disse, ele foi identificar em cada um dos florais qual era a energia concreta que ele trabalhava em nós para lidar com aqueles traços de personalidade. E aí, identificando isso, ele foi colocando qual é o padrão transpessoal de cada uma das essências. E aí, como que elas podem ser usadas. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo, né? Que são dois exemplos que eu costumo dar, que são bem fáceis de entender. O padrão, por exemplo, de Clematis. Porque aí a gente já até traz uma história de Bach para dar o exemplo, né? Clematis ou Clematis, como os nomes são em inglês, a gente não tem a obrigação de pronunciar corretamente. Então, tem gente que fala Clematis, tem gente que fala Clematis e tá tudo bem. Então, o padrão transpessoal dele seria desconexão. Por quê? Porque a energia que Clematis traz é de uma pessoa que ela tem uma dificuldade de se colocar no presente, né? Ela tá sempre viajando, pensando no futuro, sonhando. Então, ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade de foco, né? Ela tem dificuldade de realizar as coisas, de concretizar. É um excelente planejador, mas uma pessoa difícil de execução, né? Porque tá meio viajando no mundo. Então, isso traz o quê? Uma certa desconexão com o presente, uma certa desconexão com a realidade. Então, daí o horóscopo sistematizou o padrão transpessoal de Clematis como desconexão. Se a gente vai tratar, pensar numa questão física, por exemplo, uma desconexão pode ser um desmaio, uma obnubilação, ou, por exemplo, algo mais concreto ainda, uma necrose, né? De uma escara que necrosa ou de alguma ferida. Por quê? Porque ali houve uma desconexão dos tecidos regenerativos das células, houve uma desconexão com a vida, né? E, inclusive, Chancellor dizia, né, que o Dr. Bach falou que Clematis era a personalidade de Clematis era uma forma elegante de suicídio, né? Que a pessoa, ela se desconectava mesmo. E quando, lógico, a gente está falando aí do extremo, né? De um Clematis que foi para o extremo. Então, por isso o padrão seria desconexão. E aí a gente traz um exemplo de Bach que os terapeutas florais estudam desde o início do curso de formação e não se atém a isso, que é o famoso caso do pescador. Né? Quando o Bach é chamado para atender um pescador que está na praia desmaiado porque o barco dele virou, ele naufragou e está inconsciente. Então o Bach chega e passa Clematis nos lábios dele e ele recupera, ele volta do desmaio, né?
Então, a gente tem aí claramente um uso físico. Bá não fez nenhuma entrevista, não foi perguntar traço de personalidade do pescador, né? Não foi nada disso, qual é a tipologia dele. O cara estava desmaiado, ele chegou lá, pegou o Clematis e passou nos lábios. Ou seja, reconectou ele com a vida, fez ele voltar do desmaio. Uma outra situação, por exemplo, um outro exemplo seria em Pátis, né? A gente sabe que a personalidade em Pátis é uma pessoa super impaciente, acelerada, inflamada, é aquela pessoa que está sempre muito veloz, ela tem um ritmo, né, muito veloz que ninguém consegue acompanhar, ela prefere fazer as coisas sozinha porque ela acha que o mundo é lento demais para ela. Então é aquela pessoa que está naquele padrão de aceleração, de excesso de energia. Então, daí o padrão de Clematis vem falar de aceleração e também de inflamação, porque é uma pessoa inflamada. Então, quando a gente pensa na questão física e que você tem uma inflamação, uma ferida inflamada, um órgão inflamado, do ponto de vista fisiológico, ali tem o que? Excesso de energia, né? Então, tem um processo de aceleração naquele local, naquele órgão, naquele ferimento, que está gerando o quê? Vermelhidão, calor, quintura e como é inchaço, né? Então são três características da inflamação: a vermelhidão, a quintura e o inchaço. Tudo isso remete a quê? A fogo, a excesso. Então daí vem empates e desacelera aquilo, por isso ele desinflama. Né? E aí ele desinflama e ao desinflamar ele também analgesiza, faz analgesia. Faz todo sentido. Né? Então aí a gente usa empates. E aí um outro caso de Bach, que é o caso do eletricista, né? Que estava em cima de um poste de 10 metros e foi eletrocutado e caiu de lá do poste e queimou totalmente a mão, né? Ele teve, porque ele caiu agarrado com o cabo de alta tensão, né? E aí, Bá, na descrição do caso, Bá utiliza mais uma vez Clematis, que ele coloca nas mãos dele, né? Que ele diz assim, a mão estava como morta. E aplicou Clematis para que a mão retornasse à vida. Então, aí, de novo, olha o uso físico. Ele não fez nenhuma entrevista com a mão. Ninguém está dizendo que o eletricista era um sonhador e que estava em cima do poste brincando de Homem-Aranha. Nada disso. Ele fez uma aplicação ali para aquela mão que estava queimada, estava sem vida, né? A pele quase necrosada. E utilizou também empates como analgesia, para analgesia. Ele fala isso, né? Por quê? Porque a dor, ela também é um excesso. Né? A dor também é uma aceleração, é um fogo, por isso que gera dor. Então, ao desacelerar, empates faz as duas funções, tanto a analgesia quanto a desinflamação. Né? Então, aí são dois exemplos, mais ou menos, de qual é o raciocínio para que se entenda o que é o padrão transpessoal. E realmente, né, quando a gente vai prestar bem atenção no que Dr. Bá deixou ali nos escritos, né, a gente passa, e na verdade, e isso, né, vem desde as formações mais antigas, né, que é sempre pontuado ali, né, os florais vão atuar sempre no que está por trás. Então, você nunca olha você olha o que está, né, o gatilho, o fundo emocional, o que causou. Mas se a gente parar mesmo, né, e ter prestado atenção ali em tudo que ele deixou a pista ali, né, que a gente teria também essa possibilidade, porque numa emergência, né, quando a gente fala aí de algo que você precisa, né, trazer um alívio, trazer um suporte, algo que você precisa entrar de forma pontual, né, se você pensar somente através da condução terapêutica, daquele processo todo, você não vai conseguir, vai levar muito tempo para você conseguir trazer esse suporte, esse alívio. Mas quando a gente tem isso também, a gente pode associar, por exemplo, dentro de um processo terapêutico, quando o cliente procura, quando ele chega com aquela dor, que na verdade sempre chega assim, né? Tá doendo demais, seja uma questão emocional, uma questão física, né? Por conta de uma doença, uma lesão, algo assim.
E aí a gente tem essa possibilidade de trazer um conforto ali, né? Uhum. Atuar pontualmente como o Dr. Bach fez. E aí, então, depois entrar, né, com uma condução terapêutica ali associada. Mas isso, Janaína, pode ser associado ao mesmo tempo, simultâneo, mas é separado, Não, com ao mesmo desenvolvimentos tempo. diferentes. Não ao mesmo tempo, porque aí realmente é como você falou, a gente, dentro desses estudos de horóscopo, ele identificou que em algum momento lá atrás, Chance falou de algumas aplicações locais. Tem algumas que dá para entender que eram já de Bach, outras não, outras já foram dele por uma questão, assim, o horóscopo até cita um caso de um tratamento de uma pessoa que caiu, aí ele fala que tomou um susto porque tinha caído uma bomba sobre Londres e tal, então isso está se falando da Segunda Guerra Mundial, o Bach já estava morto, né? Então, sabe-se que esse caso não é dele, provavelmente é do próprio Chancellor. Então, tem alguns casos ali em Chancellor, mas Chancellor a gente está falando aí dos anos 60, início dos 70, porque o livro dele ele publicou em 71, né? Então, o período mesmo de trabalho dele foi os anos 60. Aí, depois disso, é que em algum momento se perdeu essa coisa do físico, esse tipo de uso, ele se perdeu. Eu acho que as pessoas ficaram muito limitadas quando o Bach diz trate o doente e não a doença. É Né? verdade. E aí as pessoas exageraram nisso e acharam que a doença virou secundário, né? Mas assim, o tratamento que ele fazia era no conjunto, porque de novo, esse caso do eletricista, ele usou clêmax na mão do eletricista para poder ela retornar à vida, ele usou empates como analgésico, mas ele também usou agrímone, e ele diz que usou agrímone por quê? Porque que o eletricista chegou para a consulta todo alegre, feliz, como se nada tivesse acontecendo, né? E ele estava cheio de dor, ele estava queimado, ele estava com uma série de problemas, mas ele estava minimizando o problema dele. Então, aí Bach diz isso. Agrímone para o estado emocional excessivamente alegre e clêmax para recuperar a mão. Então, veja que ele fazia esse tratamento casado. Então, quando a gente pensa em olhar para o doente e não para a doença, é para a gente tirar esse foco de hoje. Eu não quero nem saber quem é você, eu lhe dou um remédio. Eu não quero nem saber quem é você, eu lhe dou injeção, eu lhe dou química. E eu acho que a sua gastrite é a mesma gastrite do resto da humanidade e acabou. Mas não, é eu conversar com você, entender de onde é que vem a sua gastrite, porque a gastrite de Janaína é uma, a de Kátia é outra, né? A de José é outra, a de Antônio é outra. Então a gente vai olhar para o doente que está com a gastrite. Mas a gente também precisa tratar a gastrite, porque a pessoa está com queimação no estômago, ela está com dor, ela não consegue se alimentar, ela não consegue dormir. Então, eu acho que houve aí essa perda por um excesso, né, de uma limitação. É até feio dizer isso, mas é realmente uma limitação dessa frase de Bach, de olhe para o doente e não olhe para a doença. Então esquece a doença, a gente só tem que olhar para a pessoa. Não é assim. E a gente vê, por exemplo, na própria medicina chinesa também faz isso, porque o princípio da medicina chinesa é que toda doença vem do psicoemocional. A medicina chinesa tem o mesmo postulado, né? Tanto é que no mundo ocidental a gente costuma usar a acupuntura como primeiro recurso. Na China só se usa a acupuntura quando você não tem mais nada para fazer, né? Então, assim, se você está fazendo um tratamento com alguém e ele precisou usar agulha, o mestre dele vai chegar lá e dizer assim, onde foi que você errou que você está precisando de agulha? Porque eles começam por uma filosofia de vida, eles começam pela alimentação, que é a dietoterapia chinesa, depois eles vão para a fitoterapia, que são as ervas, né? Aí você tem moxa, você tem ventosa, você tem uma série de coisas, até chegar na agulha. A agulha é o último recurso. A gente, como é imediatista, a pessoa chega e não quer nem saber o que é. Enfia uma agulha aqui no ponto tal, PP6, não sei o quê. Mas esse olhar precisa ser todo. Agora, quando alguém chega para mim com uma dor, que a pessoa tem uma dificuldade, que ela mal está conseguindo se deitar na maca, você acha que eu vou ficar simplesmente fazendo o pentagrama dela e vendo se ela é fogo, madeira, água, não sei o quê, se tá...
Não, eu preciso fazer aí alguns pontos de analgesia para melhorar aquela dor, e aí sim a gente vai construir o pentagrama, a gente vai entender quais são os meridianos que estão em desequilíbrio e vamos fazer isso. A terapia floral precisa entender que é também esse caminho. E talvez foi o meu olhar da medicina chinesa que me incomodou, que me inquietou tanto quando eu comecei a trabalhar com a terapia floral, porque eu me inquietava com essas coisas. Eu digo, gente, vocês estão transformando a terapia floral, ao invés de ser uma medicina do futuro, simplesmente uma aguinha de flor. E Sim. não é só isso, né? Ela é muito mais do que isso. Então, aí, quando eu encontrei o Orosco, eu falei, pronto, encontrei alguém que pensa igual a mim. Olha, minha... E aí, por isso que eu quis trazer, né, e conversei com ele, que assim, que o primeiro tema que a gente traria para o Brasil seria o padrão transpessoal, porque eu acho que isso é resgatar o legado de Bach. É a gente resgatar aquele trabalho maravilhoso que Bach deixou e que foi perdido ao longo do tempo e que, inclusive, virou heresia falar disso, né? Porque tem alguns meios em que é heresia você falar isso, né? O floral não trata do físico, não pode ser isso. E o padrão transpessoal é importante dizer também que ele não é só para o físico, porque, por exemplo, o próprio Empatins, como ele é um padrão de aceleração, a gente também usa Empatins para ansiedade. Porque o que é ansiedade? Ela é aceleração. A pessoa ansiosa, ela está sempre acelerada, né? Ela está pensando no amanhã. Então, a pessoa ansiosa passou o dia pensando na live de noite. Aí, o que será que a Kátia vai me perguntar? Ai, será que vai ter gente que não vai? Será que vão fazer? E quando tá aqui na live, fica pensando, ai meu Deus, quando terminar, eu vou perguntar a ela como é que foi, se alguém... Então ela tá sempre no momento seguinte, ela não tá vivendo aquele momento, porque ela tá acelerada, ela tá preocupada com a prova que vai fazer domingo, aí ela paralisa, ela tá preocupada com como vai ser 2023, porque 2022 foi difícil. Enfim, então empatins vem desacelera. Então, para o padrão transpessoal, você pode usar ele para ansiedade também, né? Não é só a questão do físico. Gente, isso é perfeito. Entendi demais, desculpe. Não, não. Me cortar Não, e falar até 10 horas da noite. Não, quanto tem, né? Você está trazendo aí informação. Isso que é importante, porque existe sim essa questão da heresia, como você falou, mas as pessoas às vezes já julgam ou negam sem conhecer. Então, por isso que é importante a gente levar isso. Eu, quando comecei, né, meus estudos na terapia floral, tinha isso mesmo, aquela coisa assim que a gente internaliza, né? Aquela frase de Bach, né? Olhe o doente, não a doença. Mas a gente, né, acaba esquecendo que está tudo interligado, né? E aí acaba que vira, nossa, é proibido você falar do físico. E a gente tem até, no começo, um receio de falar sobre isso. Mas a terapia floral eu vejo como algo assim evolutivo, né? Tá sempre. E eu fico imaginando que se Dr. Bach tivesse vivo hoje, vamos dizer, nessa trajetória toda, imagina como já estaria, porque ele era um estudioso, né? Ele era um visionário. Então ele não ia ficar parado só naquilo. Mas ele deixou a pista lá. Uhum. E quando eu também encontrei, né, o que trazia o Dr. Ricardo Orozco, né? E que eu fiz um curso com a Lucy Godoy e ela trouxe para mim, né, para os alunos ali. Eu fiquei assim maravilhada. Eu falei, gente, realmente o que eu pensava não é loucura. Porque a gente, terapeutas pensam, mas tem medo de falar por conta dessa, né? Eles não imagina, você é louca, como você vai falar isso, né? E ela abriu isso. E aí, então, que eu comecei, né? Eu só tinha, que nem eu falei para você, eu só tinha o livro dele pelo Kindle, né? Mas ali eu ficava, gente, eu não entendo, mas aquilo assim abre portas, né? E também para o entendimento e para a aplicação, principalmente dentro da terapia floral multiespécie, né? Algumas pessoas também não, quando a gente fala multiespécie, acaba confundindo. Mas o que é? É trabalhar com várias espécies, né? E Dr. Bach, quando criou, né? Quando deixou esse sistema para, né, a gente, ele deixou muito claro que poderia ser aplicado em pessoas, animais, até mesmo plantas, né?
E a terapia floral multiespécie é isso, né? Vai trabalhar animal, né? Pessoa, em qualquer fase da vida, e o nosso foco ali sempre é no vínculo tutor e animal. E Uhum. isso é um passo assim muito grande, facilita muito quando os animais chegam, né, para atendimento, assim Uhum. como as crianças, né, que a gente tem ali uma questão que até mesmo, né, a gente não vai ter tempo. Às vezes aquela dor ou aquele sintoma que está ali não tem nada a ver com algo emocional atrás, é algo que aconteceu e que precisa ser tratado ali naquele momento, né? Uhum. Então, quando a gente olha para isso, e aí eu queria que você falasse, né, se você teve já experiência com, né, com trabalho com animais, como que você vê, né, os benefícios aí do padrão transpessoal quando aplicado nessa condução terapêutica com os animais. Uhum. Eu pessoalmente, eu não tenho experiência com animais. Nunca trabalhei com animais, mas o padrão transpessoal é fundamental para quem trabalha com animais, porque a gente tem ali no animal a dificuldade de entrevistar. Então você tem que Exatamente. olhar e analisar. E assim, o animal, exatamente como a criança, a gente até conversou sobre isso, né? Você sempre avalia em base a o depoimento do tutor, ou no caso da criança, dos pais ou do responsável. Mas aquilo ali é a interpretação dele, é a avaliação dele. E a gente precisa ter esse olhar, porque como terapeuta, a gente tem um olhar diferenciado até para a própria pessoa, né? É Porque ela verdade. chega e ela começa a contar da vida dela e ela começa Ninguém, nenhum Chico chega no consultório dizendo, eu sou possessiva, eu sou ciumenta, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele chega dizendo que é uma pessoa amorosa, cuidadosa. A gente é que tem que olhar o outro lado, né? Então imagine quando você está falando de um outro ser, né? Que é o meu olhar. Eu falar sobre o meu filho, sobre o meu cachorro, é sempre na vertente minha. E aí, como terapeutas, nós treinamos o olhar para esse além, né? Para poder identificar aquele comportamento, para poder ver o que está por trás, para ver o que está inconsciente naquele comportamento. E também, quando a gente fala de sinais e sintomas, por quê? Porque sinais é o que a gente vê, né? Sintoma é o que a pessoa está sentindo. Então, sintoma é o que ela reporta para gente. Mas os sinais somos nós que percebemos, né? Do mesmo jeito que a gente não tem condições de sentir o sintoma dela, ela não tem o treinamento de ver os sinais. Então é a mesma coisa, a gente vai no médico, aí você diz para ele o que, é que você está sentindo. Mas ele percebe ali sinais do seu olhar, olha, bota a língua para fora e ele vê na sua língua. Por que ele está buscando ali sinais? Porque você não está descrevendo sintomas. Então, o grande barato aí do padrão transpessoal para multiespécies é que a gente tem uma possibilidade além para tratar os tutores, porque também você vai ter esse olhar extra para o tutor. Você vai identificar padrões e comportamentos no tutor que não necessariamente ele vai te dizer, mas que pode estar refletindo naquele animal. E você vai ter um tratamento muito mais apropriado para o animal, porque, por exemplo, todo tipo de coisa pode ser tratada. Ele machucou a patinha. A gente pode fazer analgesia com empates? Pode. Né? E aí? Não tem nenhuma entrevista psicológica, não tem nada a ver. É esse olhar. Ele tá com carrapato. Tá? Você pode usar? Pode. A mesma fórmula que para humanos você faz para micose ou para piolho, você pode fazer para o carrapato no cachorro. Né? Então ele se feriu na grade, estava brincando, foi tentar passar pelo portão, isso acontece tanto, e aí se fere naqueles coisinhas do portão. Você pode tratar o pelo dele, né, a pele dele que está ali? Pode. Então isso amplia demais os veterinários, os terapeutas de pets, isso amplia muito o nível de recurso. Você pode eliminar muitos remédios que às vezes o pet está ali tomando. Então, é um sistema, inclusive, Henrique Omedes é um dos colaboradores, ele trabalha na equipe de Orosco, e ele, inclusive, o livro dele foi traduzido, né, para o português, foi traduzido para Sim. Healing, que é a mesma editora que está publicando os livros de Orosco.
Então, ele tem o manual para terapia floral de animais, né? E ele utiliza o padrão transpessoal. Ele é discípulo de Orosco e trabalha, hoje é colega, trabalha na equipe de Orosco. E ele utiliza o padrão transpessoal para o tratamento com pets. Então, muito do que está ali no livro dele é com base no padrão transpessoal. Então, é assim, é muito bom, é muito benéfico. Amplia. Quando você começa a entender o padrão das essências, você vê um novo mundo. É como se... Porque parece que tudo tem solução com o floral. E de novo, Tudo. a gente não tá... Nossa, dá até uma... De novo, assim, a gente não está eliminando nada. A gente está falando de saúde integrada. Saúde integrada significa o quê? Alopatia quando é necessária, alopatia. Cirurgia quando é necessário, cirurgia. Mais uma terapia mais natural quando ela pode resolver, né? Então, assim, uma coisa não elimina a outra. O que a gente mais fala hoje é o que são as PICs que estão aí. As PICs é o quê? É a saúde integrada, né? Medicina integrativa e complementar. Então, quando a gente fala que tudo pode ser resolvido com floral, não é que o floral está eliminando nada, mas é que ele pode participar do tratamento de muito mais coisas do que o que a gente pensava. Com certeza. E também isso não exclui a necessidade, né, do terapeuta estudar e entender, Claro. saber conduzir um processo terapêutico, né? Então, Exato. assim, não vai ali, ele precisa ter o conhecimento, né? Então, não é algo que vem minimizando a terapia floral, assim, deixando ela de uma forma prescritiva, vamos dizer assim, né? Isso, para isso. Isso é importante. Isso é importante, que inclusive foi a raiz da sua pergunta foi essa, eu falei, acabei não respondendo. O Orosco sempre fala isso, que ele nunca lançou um manual do padrão transpessoal, por quê? Porque não é protocolo. Então, assim, para tal coisa a fórmula é essa. Para tal coisa a fórmula é essa. Por quê? Porque além de você analisar essas especificidades ali do padrão transpessoal, cada pessoa é uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho algumas essências que elas tratam a mesma coisa. Eu vou falar de inflamação, por exemplo. Eu falei muito aqui de empates, mas a gente tem duas outras essências excelentes, Vervain e Holly. O que vai fazer eu escolher uma das três? O meu olhar para a pessoa. Porque, de repente, para aquela pessoa, ela tem uma similitude mais, uma afinidade mais com o padrão empates. Então, empates vai responder melhor. Se aquela pessoa tem um comportamento, tem uma coisa que se afina mais com Holly, provavelmente Holly vai fazer um efeito junto melhor do que empates, né? Ou Vervain, por exemplo. Então, também tem o espaço de observação da pessoa. E isso é super importante. E, além disso, o padrão transpessoal, ele não pode ser usado sozinho. Eu posso até, por exemplo, como eu falei aqui no caso do carrapato, eu vou fazer uma fórmula transpessoal para colocar no pelo daquele animal para poder tirar o carrapato. Mas se eu estou falando de alguma outra coisa, eu vou precisar também ter um outro olhar. Por quê? Porque o padrão transpessoal, ele está olhando, observe que Dr. Bach deu empates e clêmates para tratar a mão, mas ele também deu agrímone para tratar o estado emocional, né? Então, se eu trato somente com a terapia floral convencional, como você falou, eu vou demorar muito tempo para resolver os sintomas, como você tinha dito antes. Mas se eu tratar somente com o padrão transpessoal, eu vou suprimir sintoma, igual a medicina alopática faz. Eu vou suprimir o sintoma, mas a causa vai continuar lá. Então, por isso que o terapeuta é sempre... O papel do terapeuta não termina só em aprender quais são os termos, né? Qual é o padrão transpessoal de cada essência. Por quê? Porque ele vai precisar casar as duas coisas. E aí, eu vou dar um exemplo rapidinho de uma criança, né? Um caso que Orosco conta de uma mãe que chegou para ele perguntando
se o padrão transpessoal funcionava durante um tempo e depois parava de funcionar, porque ela tinha assistido um seminário dele que ele tinha falado que Cherry Plum tem o padrão transpessoal de descontrole, então que o xixi na cama é um descontrole da bexiga, né, do esfíncter urinário. E aí que ela tinha dado Cherry Plum para o filho passou 2 meses sem fazer xixi na cama, 2 meses de tranquilidade, depois disso ele voltou a fazer xixi na cama. E aí ele foi perguntou assim, além de Cherry Plum, você deu o quê? Falou, não, só dei Cherry Plum, você falou que era descontrole, então para controlar a bexiga dele, eu dei. Ele falou assim, mas por que que ele faz xixi na cama? O Cherry Plum vai ali ajudar ele a controlar aquele sintoma. Mas a gente precisa trabalhar na causa. Então, assim, o que é que está acontecendo com essa criança? Ela tem terror noturno, ela tem pesadelo, ela tem medo, ela faz xixi na cama quando ela dorme fora de casa, ou quando os pais saem, né? Ou aconteceu algum drama na família, uma separação, enfim. Entender o que é que aquele xixi na cama está expressando, né? Então, aí sim, aí foi que a partir daí eles fizeram uma avaliação de tudo isso e ela saiu com uma fórmula que tratava as causas, né? Ou seja, a situação em que o filho estava vivendo e mais o Cherry Plum. Aí depois ela voltou para reportar que já tinha mais de um ano e tinha superado a história do xixi, que o menino estava, né, excelente, inclusive outros sintomas que ele tinham passado. Então a gente vê que o tratamento é sempre casado. A gente precisa usar o padrão transpessoal, mas também a terapia convencional. E aí é que entra a frase de Bach: olhar para a pessoa e não para a doença. Né? Olhar para o doente e não para a doença. Então, a gente tratar as duas coisas é estar olhando para a pessoa. Uhum. E se aí a gente leva essa história, né, o que você acabou de relatar, para uma questão de um animal, também faz todo sentido. Porque aí, no caso, um animal, né, que chega ali com um comportamento em descontrole, vamos dizer assim, né? Um animal que destrói tudo, que faz xixi no sofá, em todo lugar. Então, a gente pode, né, trazer um olhar para conter, né, aquilo, para resolver aquela situação, mas também o que causa essa situação. Então, né, da mesma forma. Exato. Ou até o caso fala da lambedura, né? Os casos da lambedura. Sim, a lambedura. Ok, a gente pode usar o padrão transpessoal para controlar essa lambedura. Mas por que ele está com essa lambedura, né? Sim. Ou às vezes, como você falou, esse animal que às vezes parece que vira o Taz, né? O bichinho da Tasmânia dentro de casa, começa a concluir tudo e tal, tal. Você pode usar o padrão transpessoal para controlar esse sintoma? Pode, mas por que ele tá assim? Ah, é porque a gente adotou um novo cachorro, ele tá com ciúme. Ah, então além de controlar esse comportamento dele, a gente vai precisar de role. Para quê? Para tratar esse ciúme dele, né? Para poder tratar essa competição que ele tá com o cachorro que entrou. Por quê? Porque ele tá destruindo a casa para chamar atenção, para dizer, como assim que eu era o rei dos pets aqui dentro e agora chegou esse outro 4 patas aí para me atrapalhar, né? Então, olha aí, controla a reação. Porque às vezes o animal faz isso, ele começa a fazer xixi na casa toda, né? Chega um cachorrinho novo, sim, ele começa a fazer xixi para demarcar o território. Então você pode usar o controle para isso, mas ao mesmo tempo você vai ter que usar aquele ciúme dele, aquela reação que ele está tendo com o outro que chegou. O outro que chegou. E também, até mesmo na questão da lambedura, né? Ainda tem a lesão, que alguns animais chegam com uma lesão mesmo, e aquilo inflama, aquilo infecciona, então a gente também tem essa possibilidade ali. Claro que não, como você, né, mesmo mencionou, não é separando, né, tomando o lugar do médico veterinário, do procedimento que é necessário ter, precisa ter o olhar, sim, né, mas ali sempre de forma integrada. E isso é feito, né? Porque que nem os casos dos gatos, né? Um gato, quando ele é muito comum, um gato que está vivendo um estresse crônico, ele desenvolver as síndromes renais. Né? Então, tem a questão do gatilho, né? Que é o estresse, o que está causando, que pode ser algo ali no ambiente, pode ser, de repente, algo com o tutor, né? O animal, o gato, ele é muito, né?
territorialista, então tem essa questão da adaptação, de repente uma mudança, ou a inclusão de um outro animal ou de uma outra pessoa na família, né? Uhum. E aí o animal o gato tá ali naquele estresse crônico e acaba desenvolvendo uma síndrome renal que já vem, né, com um conjunto ali de sinais, sintomas, tem a questão da dor, né, da obstrução, da inflamação, e aí os florais entrando também, né, de forma, o padrão transpessoal aí, de Uhum. forma integrada ao tratamento do médico veterinário, né? Uhum. Então, isso é perfeito. Uhum. Exato. E ele pode ser usado também, assim, tanto por via oral, que é a via convencional que a gente está acostumado, Convencional. quanto pela aplicação tópica, né? E isso é super importante, porque, de novo, a aplicação tópica é outro tabu, né? Porque como floral não trata Nossa, físico, você não pode fazer aplicação tópica de floral. E aí eu sempre me questiono isso, mas gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Se o floral não atua no físico, por que que todos os laboratórios produzem creme da fórmula emergencial? sim. E aí, quando você tem uma queimadura, uma pancada, passe o creme das 5 flores. Para quê? Se ele não atua no físico. Então, às vezes são coisas que a gente vai recebendo informações, a gente vai recebendo dogmas e aquilo vai ficando, vira dogma mesmo, porque a gente nem para pensar o quanto aquilo é contraditório da nossa própria ação, né? A fórmula pronta não funciona. E o que é o rescue? O que é a fórmula emergencial se não é uma fórmula Sim. pronta? Não Tá existe lá. personalidade emergencial. Qual é a sua personalidade, Janaína? Ah, minha personalidade é emergencial, meu floral de tipo é rescue. Não existe isso. Né? Qual é o meu traço de personalidade? Não é tipologia, não é traço de personalidade, é uma situação, é um momento. Tanto é que a gente não utiliza rescue para tratamento. Rescue é uma coisa pontual. Uhum. Né? Ninguém faz tratamento com rescue Não. ou a fórmula emergencial, porque rescue é simplesmente o nome de um dos laboratórios, né? Cada laboratório tem o seu nome. Então, a gente imagina que, de novo, esses próprios laboratórios têm a fórmula emergencial na versão creme. Então, a gente está tratando do físico para tratar a pancada. Doutor Bá pingou, né? A dura. Passou na boca. Exato. Então, assim, a gente parar para pensar um pouquinho e depois assim, mas não é mesmo que a vida inteira eu fiz isso e não pensei? Pois é. Cara, eu não vi. Igual o homem abrindo geladeira, a manteiga tá lá na cara dele, ele fica perguntando, cadê a manteiga? Né? A gente fica assim, não percebe algumas. Não percebe, porque é algo ali, como ele conta, né? Do Rescue Remedy ali mesmo, do composto emergencial. Uhum. Ele pingou na boca, ele, né, fez como se fosse, né, só nos lábios, né, do pescador que naufragou, então assim, resolveu, né? Então você vê que não tem essa, não, porque, né, tem que ser ali, então isso já traz também esse olhar, né, para o uso, para aplicação tópica, e isso também ajuda muito, né? Uhum. Mas quando tem essa questão da lesão e tudo mais. Eu mesma, né, antes até de conhecer o padrão transpessoal, acabei me queimando. E eu conto isso para as minhas alunas, né? Gente, com água fervendo, mas a água tava assim, sabe, fervendo mesmo. Eu ia passar o café, o negócio virou, mas caiu. Assim, na hora você já sente, né? Aquilo vai ficar, vai subir bolha, você já sente, né? Aquela queima, depois fica adormecido, né? Uhum. Na hora eu peguei e falei assim, gente, o que eu tenho aqui? E eu tinha um rescue, mas não era nem creme, né? Eu apliquei. E coloquei ali como se fosse com uma compressa. Uhum. Não formou bolha, não ficou marca. No dia seguinte já não tinha praticamente nada. Uhum. Então, assim, parou na hora, estacionou. E isso realmente, assim, eu falo que não é, né? Que a pessoa fala, é conto da carochinha. Não é, Não realmente. é. A Eu resposta tenho, é muito eu tenho uma rápida. amiga que é minha amiga de infância e ela é médica, toda cética, toda científica e tal.
E aí o irmão dela, também todo cético, ele teve uma queimadura com óleo quente, uma panela de óleo quente virou sobre ele. Né? Na verdade, a filha, né, ia virar sobre a filha, ele atravessou na frente para proteger a filha, e aí a panela foi nele. Então ele teve queimadura de 4º grau. E aí tava no hospital, assim, terrível, e urrava de dor, não tinha nada que fizesse, que melhorasse e tal. E aquele desespero, já tinham 3 ou 4 dias que ele estava no hospital, urrando de dor, e tudo inchado, enfim. Aí ela foi, porque todo ateu, na hora da emergência, grita por Deus, né? E aí ela foi e me ligou. Ela fez, amiga, eu preciso, é minha última chance, porque eu não sei mais o que fazer com meu irmão. Ninguém no hospital sabe mais o que fazer. As enfermeiras estão pedindo para mudar de ala, porque ninguém aguenta mais atender ele. Porque além das dores e de tudo mais, ele tinha ficado por conta de tudo isso muito agressivo, muito assim, irritado e tal. Aí eu fui e preparei uma fórmula, né, para ele, para analgesia e tudo, e passei para ela. Aí ela fez assim, eu vou contrabandear no hospital, né? Porque se verem eu botando gota na boca dele, vai ser um horror. Eu falei, olha, se você conseguir contrabandear até umas compressas, dá para fazer. Ela falou, não, mas aí já é demais, até porque a queimadura estava coberta. Então eu falei, bom, mas se você conseguir, enfim. Mas aí não foi possível. Só que ela começou a dar somente pela via oral. No mesmo dia ele reagiu. Ele reagiu, aí eu falei para ela para pegar o garrafão de água mineral. Eu falei, então você prepara, bota na água, porque aí ele vai ficar tomando água. Os próprios enfermeiros e médicos mandam tomar água. Pronto. Gente, se alguém ficar vendo isso, eu contando, é que eu não vou falar nem nomes. E aí ela começou a dar. Ele reagiu de imediato. De imediato. Se transformou, as dores aliviaram. E tal, foi assim. Aí os próprios médicos e enfermeiros falando o que foi que aconteceu. Aí ele foi e falou: foi essa garrafada aí que minha irmã me trouxe, a irmã dela, que é macumbeira, a amiga dela, que é macumbeira, mandou essa garrafada aí pra mim, eu tô tomando. E aí os médicos, ele falou: olha, eu não quero nem saber o que é que tem nessa garrafada, mas não pare de tomar. Mande sua irmã trazer mais. E aí tratou, assim, e lá, e aí, né, ela até conversou com o médico, se podia fazer compressa com aquilo, explicou para ele o que era, né, que era floral e tal. Aí ele falou, realmente, aí o protocolo do hospital a gente não pode, a queimadura dele é muito grave, tá fechada e tal. Mas quando foi para casa, chegou lá, que aí, né, em casa, começou a fazer compressas e foi, assim, uma maravilha. Tanto que agora ela vive mandando paciente para mim. Para poder. Então, assim, a gente vê que tem essa. Aí, o que é que eu tratei ali? Eu tanto tratei a queimadura do ponto de vista transpessoal, como eu também tratei o estado emocional em que ele estava. Porque, por conta da dor, ele estava extremamente irritado, agressivo. Diz que ele xingava as enfermeiras, tá um inferno, que a mulher já não conseguia mais. Porque ele dizia: vocês não têm noção da dor que eu tô sentindo. Então aí fui tratar não somente o... Lembra que o eletricista estava todo queimado e feliz da vida? Ele foi o contrário. Né? O eletricista foi para uma reação psicológica Grimoni. Ele foi para uma relação psicológica Holly. Olha a importância, né? De entender, compreender realmente. Exato. Então aí observe que é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente não vai deixar de olhar para o paciente. Porque a mesma queimadura, quer dizer, a mesma queimadura não, um foi eletrocução, outro gordura, mas a mesma coisa, queimadura na mão e no braço, o eletricista reagiu como a Grimani. E ele reagiu como Holly. Então a gente entender que você trata a ferida, a queimadura no padrão transpessoal e a forma como a pessoa está reagindo aquele quadro de desequilíbrio, aquela doença, aquele ferimento, ou seja o que for, você trata com um modelo convencional. Ou, às vezes, com um padrão transpessoal de via oral, por exemplo. Também é possível. Exatamente. Jana, deixa eu só ver se tem dúvidas aqui para o pessoal, as perguntas. Vamos lá. Eu não consigo olhar aqui pelo celular, eu vou acompanhando pelo notebook, então por isso que eu tô olhando para baixo. Passando algumas coisas aqui, mas eu não consigo olhar. Enquanto você procura aí, eu vou falar para o pessoal
curso? Isso, vai falando para eles, eu vou O olhando curso aqui. vai acontecer nos dias 12 e 13 de novembro, é um final de semana, sábado e domingo, o dia todo. É telepresencial, eu costumo dizer, é presencial online. Então, o curso não vai ficar gravado, porque a ideia é a gente tirar um pouco essa climatização da educação, né? Que eu brinco isso. Antigamente, todo mundo viajava para fazer um curso. Hoje, todo mundo quer tudo gravado para assistir depois. Tá todo mundo meio clímax. Eu não faço o curso agora para ver depois. Mas a ideia do curso, como ele é teórico, mas ele também é muito prático, Orosco faz questão de que seja presencial, que seja ao vivo. Então, vai ter parte teórica, vai ter parte prática, e aí ele quer interagir com todo mundo, então eu vou estar fazendo a tradução consecutiva, para fazer uma coisa assim bem, bem dinâmica, bem participativa. E aí serão esses 2 dias. O certificado é o certificado internacional, que é o certificado da escola dele, em Barcelona, do Antemo. Então, o certificado vai vir diretamente da Espanha, assinado por ele, e aí eu envio para casa de cada um. O material didático também todo traduzido, a gente manda antes para as pessoas, né? Elas vão receber antes o material didático e o certificado depois. Então, é um curso que você vai sair de lá apto a atuar com o padrão transpessoal, conhecendo a teoria e já a prática. Tem muito exercício, tem muita prática e a possibilidade de estar ali interagindo, perguntando diretamente para ele, né? Então, vai ser esse final de semana, assim, como a gente fez um valor super acessível, já aviso que, assim, as edições de 2023 em diante não vão ser a mesma coisa. Então, a gente fez um valor realmente de chegada no Brasil, de boas-vindas, de inauguração. Então, é uma oportunidade que dá para fazer ano que vem. Vamos ter novas turmas ano que vem, mas os valores não vão ser esses. E, além disso, é uma coisa tão fundamental que eu não esperaria até o ano que vem, para poder já utilizar. E é algo que é tão prático, é tão útil, é tão... acrescenta tanto que, assim, com poucos atendimentos, depois, utilizando isso, você já paga o curso 3, 4 vezes, né? Porque o que vai crescer das possibilidades de atendimento é enorme. Principalmente para quem manipula, para quem, além de trabalhar com pets, com animais, eu vi que entraram aqui algumas pessoas que são farmacêuticos e tal. Então, é um universo maior ainda, porque você pode manipular os próprios cremes, os óleos, as aplicações, as coisas. Então, é um universo maravilhoso. E é incrível. O valor realmente é um presente, porque esse conhecimento, o peso de um certificado, aprender diretamente com a fonte, gente, né? O Dr. Ricardo Orozco, e ele é um estudioso, quem não conhece tem que conhecer, porque Orozco é considerado hoje um dos maiores estudiosos de floral vivos, né? E aí atuantes. então E eu estava vendo aqui, tinha pergunta, não sei se você falou sobre os pré-requisitos, né? Então, a pessoa precisa pelo menos ter ali o conhecimento do sistema de Bach, isso? Isso. Ela precisa ter a base, tá? Importante. Não precisa já ser terapeuta floral, ter um conhecimento aprofundado. Pode ser um conhecimento básico ou médio. Se já tem um conhecimento aprofundado, vai ficar mais fácil ainda, vai ser uma especialização melhor ainda. Mas no nível básico e médio já é possível. Por que que a gente fala? Porque assim, ter uma ideia, esse básico é para você ter uma ideia do que é cada essência, né? Da energia que ela trabalha. Então, por exemplo, como a gente falou aqui, quando eu falar de empates, é uma pessoa inflamada, não sei o quê. Se você tem uma noção, já é mais fácil de entender. Então, é preciso ter essa noção mas assim, até quem não tem agora e tem interesse em aplicar, a gente tem um mês até o curso, dá tempo tranquilo de você adquirir essas noções básicas com alguns livros, com algumas coisas que tem na internet, porque a ideia é que você tenha uma noção do que é de cada uma das essências. Para quando ele falar lá, quando ele fizer essa associação, ficar mais fácil de entender, né? Mais fácil. Inclusive, né, o pessoal que está assistindo,
a gente tem, é claro que a formação não dá tempo da pessoa, né, chegar até em um mês, né? A gente tem a formação que capacita, né, o terapeuta floral multiespécie, mas tem um mini curso. Na verdade, o mini curso de florais foi ali o que a gente disponibilizou justamente para que as pessoas que não conhecem, né, a gente só fala o mínimo, mas no de mini não tem nada, são 60 horas ali de aula, então assim, ela vai ter a noção ali, né, de cada essência, para que serve, o que é floral, quem criou. Então, ela tem ali a entrada, a base da terapia floral, né? E o mais legal é que, assim, foi uma forma que, né, eu e minha equipe, né, a gente arrumou para levar esse conhecimento e também toda a parte, né, do lucro é destinado para as ONGs, né, para a causa animal. Então foi uma forma ali, né, que a gente quer ajudar todo mundo, mas a gente vai, né? E aí dá tempo, gente, né? Quem quer entrar no mês aí e é baratinho, base, né? porque aí com essa base já é possível. Já é possível. Esse curso, como ele é super prático também, é teórico e prático, nesse fim de semana você sai habilitado para utilizar. Sai habilitado. E é um valor simbólico, né? A gente colocou ali R$ 27 só para a pessoa conhecer. E aí, então, a gente disponibilizar aí o valor para as ONGs. E aí a pessoa já dá tempo, né, de se inscrever no curso com o Dr. Ricardo Orozco, porque realmente o valor... Jana, de verdade, quando você falou, né, que a primeira, né, informação que eu tive ali, eu falei, gente, esse curso deve ser no mínimo aí uns R$ 2.000, né? Para mais, né? Para mais. E ainda mais pela carga horária, o que a possibilidade, né, de utilizar depois essa técnica e isso ampliar muito, né, esse conceito que o Dr. Ricardo Orozco aí, né, trabalhou tantos anos, por esse valor, gente. Várias pessoas me falaram, você tá louca? Porque quando inteligente para mais até o valor. Primeiro está entrando no Brasil, a ideia foi essa mesmo. Eu ainda brinquei assim com algumas terapeutas falaram comigo, eu falei, gente, é presente de Copa do Mundo, porque se a gente não ganhar o título esse ano, pelo menos. Vai, com certeza. É um curso um pouco antes da Copa, né? Então, assim, é isso que eu falei. O valor que a gente está fazendo agora realmente é um valor que está muitíssimo abaixo do que vale o curso, do que a gente conhece o mercado, né, de cursos e sabe que um curso internacional desse nível, o valor é bem diferenciado. Então, a ideia foi chegar no Brasil e dizer... Boas-vindas. Boas-vindas. E aluno da Florescer ainda tem desconto especial. Oi? Gente, já tem mais querem mais que isso. Olha só. Já tem mais então aí. Fechando. Vai fechando aí, porque vai ser em novembro, né? Fechando o ano com chave de ouro. Né? Deixa eu ver aqui. Pergunta, o pessoal não. Deixa eu ver. Não teve dúvida, deixa eu ver. Só um comentário aqui da Simone, né? Que é aluna nossa também. A terapia transpessoal é excelente para tratar úlcera de córnea e inflamações da terceira pálpebra em cães. Olha só. Agora, só de novo, lembrando aquilo que eu falei no início, né? Aí a gente está falando do padrão transpessoal. Porque quando a gente fala de terapia transpessoal, a gente está indo lá para a psicologia, né? Para psicologia. Para aquele braço da psicologia que é a terapia transpessoal. Então, aqui é o padrão transpessoal. Né? Porque o transpessoal aqui está significando esse trabalho com o floral que vai além das características de personalidade. É um olhar ampliado para além das características de personalidade para que você possa tratar sinais e sintomas. E aí, padrão, por quê? Porque é um modelo de trabalho. Então, é um modelo de trabalho com florais que olha para além dessa questão somente da personalidade. Aí, como, de novo, né, porque para quem chegou depois, como o Bach fazia, o caso daquele floral que ele passou nos lábios do pescador, que estava desmaiado. Então, ali, o que ele estava fazendo? Usando esse transpessoal. Ele não fez entrevista nenhuma. Foi passar o floral nos lábios para que
o pescador voltasse do desmaio. Então, tratamento local e físico. A mesma coisa o eletricista, quando ele tratou a queimadura, Clemax para recuperar a vida da mão, empates para aliviar a dor. Então, aí a gente está falando de analgesia e o tratamento físico com o Clemax. Então, o padrão transpessoal vem resgatar realmente esse trabalho de Bach que se perdeu aí em algum momento e acabou virando. Eu digo assim, eu falei, nossa, Bach deve estar lá se revirando no caixão, dizendo, gente, eu deixei tanta coisa para você, deixei anotado, eu deixei todas as pistas aí, como você disse, e vocês não estão vendo isso. Vocês não estão vendo. Eu deixei Ele deixou ali todos os meus atendimentos, dizendo que eu usei desse jeito, e vocês estão dizendo que não pode. Quanto tempo ali, né? Nossa, você falou, Bach era um iconoclasta, ele era um inovador, um estudioso, porque ele teve muito pouco tempo, ele morreu poucos meses depois de ter descoberto o último floral, que foi Sweet Chestnut, né? Se ele tivesse tido mais tempo, quanto ele teria avançado desses estudos? Nossa! Talvez descoberto outras essências, pode ser, mas com certeza ampliado o trabalho com as essências que ele já tinha descoberto, né? Então a gente, ao invés de depois, com tanto estudo, abrir, fica fechando, fazendo menos do que o que ele fazia, né? E isso é verdade. O Dr. Bach, ele era visionário, né? Um homem ali, na época ali, muito à frente do tempo. Porque você imagine, primeiro, uma sociedade como a sociedade inglesa, né? Já conservadora e tal. E aí ele, um médico, homem, que começou como cirurgião, um bacteriologista, infectologista, e aí depois vai trabalhar com flor, né? Então aí você tem a questão de quantos tabus ele venceu. O primeiro, confrontar a medicina. Ele chegou a ser ameaçado inúmeras vezes pelo Conselho de Medicina inglês de ser banido, né, do Conselho, de ter a licença dele cassada. E a resposta dele foi, tudo bem, podem caçar, eu prefiro ser um herbolista do que um médico. E aí imagine o quanto esse homem enfrentou desse preconceito com a medicina que a gente vive até hoje, porque os médicos, a medicina de uma forma geral, olha meio de lado, né, com desconfiança, e ele naquele tempo, nos anos 20, nos anos 30, e ainda homem e tratando com flor. Quantos paradigmas ele quebrou? De gêneros tão difíceis em pleno século XXI, imagine nos anos 20. E ele fez o que assim, era uma pessoa que dizia, vamos para frente, vamos realizar, a gente não pode estar se limitando, a gente, né, precisa expandir a mente. Precisa. E o que acontece, né? O trabalho dele não é estático, não era estático, ele não criou algo ali que, né, se limitava, tanto que ele quebrou tantos paradigmas. E hoje, né, a gente vê o contrário, aí, né, alguns indo, não generalizando, claro, mas a gente não pode se fechar, se colocar dentro de paradigmas, e a gente estava criando o quê? Muros, fronteiras, exatamente o que o Dr. Bach, se a gente olhar também, ele era um cientista. Ele estava sempre experienciando, testando, né? Não tinha essa questão de não aquelas regras. É claro que a gente tem um embasamento, tem uma filosofia que é pautada a terapia floral, né? Não é algo miraculoso, né? Não é fantasioso. Tem uma filosofia, tem base. Tanto é que ele chegou a fazer florais e descartar, né? Sim. Ele teve 2 florais que ele chegou a fazer e depois, testando, utilizando, ele descartou. Porque ele viu que não era exatamente o que ele estava buscando, né? E aí teve também Olive e Vine que ele mandou fazer no Mediterrâneo, porque ele não conseguiu produzir na Inglaterra, encontrar uma planta que produzisse exatamente o que ele queria. E aí ele foi e pediu a amigos dele, né, que moravam na parte mediterrânea, para que mandou todas as instruções de como deveria ser feito, e Olive e Vine foram feitos por outras pessoas. E aí essas pessoas mandaram a tintura mãe para ele testou a tintura mãe para ver se era aquilo mesmo, se estava ok, e aí aprovou.
E o próprio Empates e Mimos, ele fez primeiro pelo método da homeopatia, e aí ele não gostou, e foi quando ele descobriu o método da solarização, né? E aí foi. Então, veja que não era nenhum místico que simplesmente chegava lá, olhava para a florzinha e dizia, ah, vou fazer a água dessa florzinha para poder dizer que cura isso ou cura aquilo. Era realmente um trabalho científico. Então, hoje a gente ficar com tanto paradigma, com tanto tabu para transformar o floral em água de flor e não em uma ciência realmente que pode ajudar muito mais, eu acho que é um pouco, sei lá, até desonrar um pouco o esforço que ele tem Sim, e tudo que ele brigou para construir, né? né? É colocar em caixinhas, né, o que ele não queria ali. Então, Uhum, assim, rotular, colocar, né, criar uhum, barreiras ali, né? uhum. Então, assim, é desperdiçar todo um conhecimento, né, É. por coisas assim que. Deixa eu ver se o pessoal aqui mandou alguma coisa, alguma dúvida, gente. A Jurema está perguntando aqui, aluno, desculpe, não consegui ouvir o valor do curso. Pode repetir o valor do curso do Ah, Dr. Ricardo Araújo? o curso tá à vista 840. Ou pode parcelar, e aí pode parcelar dependendo, quer dizer, como a gente lançou bem antes, a gente colocou até 3 vezes de parcela, né? Hoje, como falta um mês, pode parcelar até lá, que depende, às vezes tem gente que recebe por semana, quem vai fazendo as sessões, vai recebendo, ou quinzenal, enfim. Então, se for o pagamento à vista, é 840. Se for parcelado, R$ 900. Ah, tá. E E aí, depois aqui entrem no Instagram da no gente, siga Instagram. lá no Instagram, a gente está sempre colocando informação. Tem o site também, no site tem as informações, aí no site tem lá o formulário para poder, né, fazer a matrícula, e preenche o formulário, manda para a gente, que aí a gente manda a ficha de matrícula de volta para vocês preencherem. O formulário é mesmo para solicitar a ficha de matrícula ou para entrar no nosso mail para ficar recebendo informação de outros cursos, de outros eventos. A gente já está montando o calendário para 2023, então janeiro já vai ter novidade aí, já vai ter seminário acontecendo. E aí acompanha no Instagram e lá no site. Também tem o canal de YouTube, que no canal de YouTube tem alguns vídeos. Quem não acompanhou a live desde o início, a gente vai colocar ela lá no YouTube. Depois, Kátia me passa, a gente coloca lá no YouTube. Fácil. Aham. E aí também tem vídeos, o Orosco está gravando uma série de vídeos inéditos para o canal de YouTube no Brasil. Aí a gente está colocando a legenda, né? Então vai ter muita coisa lá no YouTube, no Instagram e no site. Eu vou colocar aqui. Qual que é o do curso mesmo? O Instagram, o perfil? Vou colocar aqui. Pode. Tá. Que aí o pessoal já Aí. foi. Ah, legal. Uhum. Aí lá na bio tem o linkzinho que vai para o site. Vai direto para o site. Perfeito, Jana. Deixa eu ver se alguém mais tem alguma dúvida. Pessoal também que tiver, né, dúvida, depois que assistir a gravação, quiser também Aí comentar, colocar alguma dúvida. ou também no próprio formulário do site, pode mandar as Isso, perguntas. legal. Bom, eu só tenho a agradecer. A gente precisa repetir essas lives. Gente, é tão bom, né? É. Fazer live assim, junto, porque é muito conhecimento, muita coisa, né? Quando a gente começa a falar de floral, se deixar, vai longe. Com certeza. Mas eu quero agradecer, né, a presença aí de todos também e a presença da nossa convidada especial, que eu tive assim, prazer de conhecer. Não pessoalmente, né, a gente, e eu estou muito feliz, né, com essa oportunidade também, vou estar lá nesse curso, né, então, assim, só tenho a agradecer o carinho e de você ter aceito aí o convite, né, para vir Uhum. aqui conversar, bater esse papo com a gente, assim, tão enriquecedor, né, Uhum. levando tanto conhecimento, né, Oh, de forma aí tão generosa.
Eu que agradeço e assim agradeço o convite. Foi um prazer para mim estar aqui também. Agradeço a presença de todo mundo e estou à disposição quando quiserem. Volta, a gente conversa, lancem ideias aí para a Kátia de temas, a gente vem, conversa e é sempre um prazer. Para mim foi uma alegria estar aqui hoje. Obrigada, Kátia. Também foi um prazer lhe conhecer e vamos aí, tem muita coisa para fazer, tem muito legado de bar aí para a gente botar no mundo. Exatamente, tem muita coisa. Muita coisa Então, para florescer, gratidão. né? Oi? Muita coisa para florescer. Muita coisa para florescer. Gratidão, gratidão, Obrigada, obrigada. gratidão a todos. Mundo. Beijo, Beijo, boa uma ótima noite, um feriado maravilhoso, né? noite. Comemorem, né? Todos aí, né? Mesmo, não sou criança, não, a nossa criança interior, a gente nunca deixa de ser Claro, criança, né? claro. Eu Tem tenho aqui 12 boa anos, manhã, eu fico com 5 anos de idade. isso, comemorem. Então tá joia, Jana. Beijo, beijo, beijo a todos e até mais. Até. Tchau.